Como garantir o comprometimento dos seus líderes? Esse é o tema do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes. Bem-vindo, empresário. Você que quer garantir o comprometimento dos seus líderes, esse podcast é para você. Já sugiro que você compartilhe com outro empresário para você ter com quem conversar a respeito de liderança, a respeito de gestão de pessoas, a respeito de desenvolvimento de líderes, porque é disso que a gente trata aqui nesse podcast, o podcast Acelera Líderes, comigo, e aqui do meu lado, Edson Ferreira, o especialista nesse assunto, no assunto de liderança. Bem-vindo, Edson. Mr. Gleidson, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo aí em outro horário. E existem níveis que a gente espera, aliás, existem algumas características que a gente espera de algumas pessoas nas empresas e os líderes, o comprometimento é fundamental. As pessoas que estão nessa posição de gerir pessoas, né? Isso é fundamental. Então, hoje nós vamos falar do que esperar exatamente, o que é o comprometimento, e de como que a gente pode promover esse comprometimento caso ele ainda não exista. É isso aí. Vamos a esse tema de hoje. Ô Edson, essa expressão que você usou aí agora, do que esperar, ela já muda todo o jogo, né? Eu estava pensando aqui, bacana, o tema é esse, né? Essa questão de gerar o comprometimento dos líderes. Mas será? Eu me colocando no lugar do empresário. Rapaz, mas eu coloquei aqui na posição de liderança o João da Silva. É o cara que está comigo já tem 5 anos dentro da empresa. Eu coloquei ele porque justamente ele já é comprometido. Ele já tem um comprometimento. Então, o que eu vou fazer com esse João da Silva? Então, diante dessa expressão sua, veio assim: esse João da Silva já tem comprometimento mesmo? Será? Será? É isso aí. É isso aí, Gleidson. E é importante essa reflexão, porque quando você fala isso aí, já deixa claro a importância da gente ter a clareza, né? Porque se eu chegar para alguém e falar, cara, eu preciso que você seja mais comprometido. O que isso quer dizer? Ou então algum empresário aí diz para você, cara, mas os meus líderes já são comprometidos. Aí você pergunta, tá, como que você sabe que eles são comprometidos? Ou ele não tem a resposta, ou ele tem uma resposta que não é exatamente o comprometimento. Sim. Que são outras características muito importantes, talvez até fundamentais, tanto quanto o comprometimento, talvez que gerem uma percepção muito positiva dessa pessoa, com fatos e argumentos mesmo, mas, cara, a gente tem uma escadinha. São níveis que dificilmente eu chego no nível seguinte, plenamente, sem ter cumprido o nível anterior. E geralmente eu não cumpro esse nível anterior porque não tem clareza e porque não tem ali um plano para esse desenvolvimento. Se eu não tenho clareza, eu não consigo ter nenhum planejamento para que isso aconteça. Então, se nas empresas o gestor, o empresário, o CEO, ele não tem clareza do que esperar em cada nível hierárquico, e aí a liderança ela permeia diversos níveis, tá? Em cada nível hierárquico, se eu não tenho clareza disso, como que eu posso cobrar efetivamente de uma forma que gere resultado? E como eu posso planejar o desenvolvimento dessas pessoas se eu não tenho clareza do que eu quero, nem eu e nem o meu liderado? Como eu vou promover alguém se eu não tenho clareza do que eu espero em cada nível, do nível anterior onde ele vai sair até o nível novo que ele vai entrar? Como que eu faço uma avaliação efetiva de esse cara está pronto para o desenvolvimento, aliás, para a promoção? Então, se eu não tenho essa clareza e se eu não tenho a clareza de que existem níveis de desenvolvimento, níveis em que cada um precisa entregar coisas diferentes em cada nível, no mínimo, né, minimamente, sim, eu não consigo fazer isso. Então, é o que você falou, de repente eu acho que as pessoas são comprometidas e quando eu vou olhar, eu falo, comprometida não é. Ou talvez ela tenha alguns níveis ou algumas partes que mostram comprometimento, mas que o nível anterior não foi bem desenvolvido e por isso ele não consegue ser comprometido em 100%, ou 90%, que ninguém é 100%, né? Ou no nível alto.
Então é isso que nós vamos falar aqui. Sim. E gerar essa clareza para que você possa chegar na empresa, sentar com alguém e falar, cara, o que eu espero de você é isso aqui. Tá. Ah, mas eu gostaria que tivesse aquele outro também. Tudo bem. Mas se eu não tiver essa base aqui primeiro, aquele outro lá vai ficar comprometido. Então não adianta nem desenvolver o outro, se eu não desenvolvo primeiro essa primeira parte aqui. Né? Nós vamos gerar essa clareza. Me colocando no lugar do empresário, eu, nesse momento, se eu tivesse ouvindo esse tema pela primeira vez, tivesse começado a construir mais clareza sobre o que é liderança de fato, sobre como gerar comprometimento nos meus líderes, eu já estaria mordendo assim na mão. Não, rapaz, fala esse trem lá, fala rápido, porque realmente teve um dia desse que eu virei para um líder meu lá, de uma equipe, e falei para ele assim: rapaz, você precisa ser mais profissional, você precisa ser mais comprometido. Na hora, ele não falou nada, porque estava perto de outros líderes, estava na reunião, mas depois ele me chamou no canto e começou a falar: não, rapaz, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Ele me deu uma lista de um monte de coisa que ele fazia, e aí acabou que eu fiquei meio sem graça, mas eu pude esclarecer para ele naquela hora o que eu estava querendo dizer para ele sobre ser mais comprometido. Então, eu fiquei refletindo, como empresário, rapaz, eu tenho que prestar atenção, porque apesar de eu ter liberdade com os meus líderes, são os meus braços direitos, dependendo de como eu falo com alguns, pode dar uma conotação que eles não estão fazendo nada. E, inclusive, que eles são incompetentes. E aí eu posso perder boas pessoas só porque eu não tive o jeito, a maneira de chegar neles e dizer exatamente do que eu estou falando, o que eu espero deles. Então, até para prevenir esse risco, né? A pessoa sair da empresa ou ela entrar naquele ciclo do desânimo, porque, do ponto de vista do líder, ele pode pensar assim: poxa, mas eu dou meu sangue para a empresa e agora eu vim ouvir aqui que eu não sou comprometido. Esse é um ponto, né, Gleidson, que pode acontecer mesmo. Quer dizer, se eu não tenho clareza, eu começo a cobrar as pessoas esperando uma coisa, a pessoa começa a executar achando que é aquilo, e no fim das contas não é, então continuo cobrando, só que eu não gero clareza do que realmente é. Então, quando eu digo seu trabalho tem que melhorar, você tem que ser mais comprometido, você tem que se doar mais, e aí as pessoas começam a se doar mais, por exemplo, a passar do horário, em vez de sair 18, vai sair 19, 19h30, e não é isso. A clareza, eu não gerei clareza. Então, sim, eu posso gerar essa desmotivação, esse desânimo nas pessoas, e posso perder boas pessoas no meio do caminho, ou pelo menos perder o potencial dela, porque ela para de entregar, porque ela fala, pô, eu sou injustiçado, né? Só que tem um outro lado, que mesmo que isso não aconteça, porque de repente o cara fala assim, não, mas eu entendo meu... Um barulho aqui, parece que tem uma obra aqui perto. Porque o cara olha e fala, não, eu entendo eu não fico cobrando os meus colaboradores, meus líderes, eu não sou esse cara, então eu estou tranquilo. Só que você pode estar jogando fora muito potencial dessas pessoas por não ter clareza com ela e não ter um plano de desenvolvimento delas em cima dessa clareza necessária. Em cima, por exemplo, não só isso, mas outras coisas, mas, por exemplo, do que é realmente ser comprometido. Então, você pode estar jogando tempo fora, você pode estar desperdiçando esse potencial dessas pessoas e automaticamente perdendo eficiência na empresa, o que leva a perder dinheiro. Então, eu não sou esse cara chato que fica cobrando as pessoas o tempo todo, porque na minha empresa as pessoas trabalham bem. Sim, só que, mais uma vez, como você não tem essa clareza, você também não tem um plano de desenvolvimento deles. Você não analisa o próximo passo deles porque você não tem a clareza do que você precisa e eles também não têm. Então, você está jogando potencial fora, sua empresa está perdendo eficiência, sua empresa automaticamente está perdendo dinheiro. Isso aí. Então, diante de tudo isso, diante de uma realidade que nós acabamos de apresentar aqui, que pode ser que para muitos ela estivesse passando despercebida, fosse uma realidade meio que oculta, né? O empresário não tinha muita clareza a respeito dessas facetas por trás do que de fato é esse líder comprometido, é ser esse líder comprometido. Qual que é o caminho para o empresário, você como especialista, que caminho que você indica,
quais são os passos que você acredita que se o empresário der, ele começa a construir essa clareza, ele vai conseguir realmente aproveitar o máximo do potencial e ajudar, inclusive, aqueles líderes que ali estão dentro da empresa a desenvolver esse potencial. Qual que é o caminho? Bom, Gleide, existem níveis, como eu disse, de liderança. Então, cada nível você tem que analisar de uma forma. Mas a Certo. gente está falando do comprometimento. E o comprometimento ele deve estar a partir do primeiro nível de liderança. O que é o primeiro nível de liderança? É o gestor de equipe, o coordenador de equipe, o supervisor de equipe, aquela pessoa que já é responsável por uma equipe de trabalho, diretamente pela equipe operacional. Esse é o primeiro nível. Aí tem o segundo nível, que é aquele que é, sei lá, um diretor, que ele é responsável por alguém, que é responsável por a equipe. Então, ele é líder de líderes, né? Certo. Mas ok, independente disso, do primeiro nível é que a gente precisa ter o comprometimento. Então, dali para todos os outros níveis já deve existir. Nos outros níveis, você vai agregando outras necessidades. Certo. Mas antes da gente falar do comprometimento em si, eu sempre acho que você tem que dar um passo atrás. Por quê? Vou usar aquela frase que eu gosto, né? Voltar para a base. Sim. Volta para a base. A base é antes do primeiro nível de liderança, porque talvez essa pessoa foi promovida a esse nível, ou seja, ela se tornou o gestor da equipe de venda, ela se tornou o gestor da equipe técnica, ela se tornou o gestor da equipe de atendimento, ou coordenador, supervisor, o nome que você quiser dar aí, né? Cada um tem um nome, mas no fim das contas ele lidera uma equipe. Certo. Essa pessoa foi promovida, se ela está nessa posição hoje, e a pessoa que está nos assistindo aqui, ela está interessada nisso, é porque não houve esse preparo antes de promover. Ou ela quer refinar, né? Ou ela quer refinar. Pode ser também. Mas o que eu mais vejo é a falta da preparação para a promoção. Então, a pessoa precisa voltar a pensar nessa pessoa. Qual a característica que ela precisava ter antes do comprometimento, antes de se tornar líder, por exemplo? E aí vai facilitar o comprometimento dela. Então, eu divido isso em responsabilidade e comprometimento. São duas coisas que muitas vezes as pessoas misturam, confundem, mas que são coisas diferentes. Então, no nível antes de se tornar líder, você precisa ter responsabilidade, você precisa ser responsável. Quando você se torna líder, você já é responsável. Então, para você ser promovido, você já tem que mostrar que é responsável. Essa é a primeira característica para eu falar. Essa pessoa está pronta para a promoção. E aí, quando ela se transforma nesse líder de primeira viagem, aí é o comprometimento que ela necessita ali. Aí é todo um outro aprendizado, um outro desenvolvimento que pode acontecer iniciar antes de ser promovido, para depois dar sequência. Mas ok. O que é ser responsável, então, nesse nível anterior? Que vai me mostrar que essa pessoa já pode ser promovida, que aí eu tenho uma grande chance de ter líderes comprometidos. Se eu não fizer isso, isso aqui é importante, se eu não fizer isso, se eu não cuidar da base, eu não terei líderes comprometidos como é necessário, tá? Então, o primeiro passo é olhar para a responsabilidade. Se você tem líderes hoje que você não olha, olha para ele hoje, ou para ela hoje, e avalie a responsabilidade desse líder ou dessa líder, antes de começar a falar de comprometimento com ela. Porque senão você vai continuar passando o carro na frente dos bois, e quando você não cuida da base, o resto não vai funcionar. Não adianta eu ensinar alguém a fazer operações matemáticas mais avançadas se não aprender a operação básica. Não vai funcionar. Então, olha e avalia a responsabilidade dela em primeiro lugar, para ver se ela já está pronta para você falar de comprometimento. O que é a responsabilidade? A responsabilidade é a pessoa que se preocupa e desenvolve o trabalho individual, independente das outras pessoas. Ou seja, eu entrego o meu trabalho bem feito. Uma pessoa, antes dela se tornar líder de equipe, a maior preocupação dela tem que ser entregar o trabalho dela com qualidade, entregar o trabalho dela com pontualidade, entregar o trabalho dela de acordo com o objetivo traçado, tá? Então, o objetivo ali que é entregar aquele trabalho, tem os critérios ali, você precisa entregar naquela data, com essa qualidade, com essas características X, então ele vai preocupar com isso. Ele não vai preocupar com o trabalho do colega do lado, ele vai preocupar com o trabalho seu.
Ah, Edson, então o cara não precisa trabalhar em equipe? Calma lá. Trabalho em equipe é eu contribuir com o colega, eu ajudar o colega me pedir ajuda e eu participar com ele. Isso é essencial em qualquer nível. Mas eu não estou lá preocupado se o outro está gerando um trabalho de qualidade. Se eu tiver a oportunidade de contribuir, eu vou. Mas não é uma preocupação minha, porque eu tenho o meu para entregar. Então, quando você olha para uma equipe que ela não é de liderança, não tem líderes ali, você olha para isso. Se cada um entregar o seu trabalho bem feito, com a qualidade esperada, na pontualidade correta, aquela equipe ela é fenomenal. Ela é fenomenal. Imagina aí uma equipe de vendas onde o vendedor entrega com qualidade seu trabalho. Vende bem, bate meta e impacta positivamente o cliente. O cliente dele. Ele não está preocupado com o cliente do outro. Ele está preocupado com o cliente dele. Se por acaso cair na mão dele um cliente ou outro, ele vai tratar bem, atender bem, porque isso é uma característica dele. Não é que, não é meu cliente, eu não vou fazer. Ele vai fazer bem feito. Mas quando ele sai para vender, ele está preocupado com o dele. Ele precisa bater a meta dele. Ele precisa atender bem os clientes dele. Imagina uma pessoa da área técnica, seja ele que a área for, ele vai estar resolvendo ali o problema que caiu na mão dele. O problema do colega, se precisar, ele contribui. Então, esse nível de responsabilidade é fundamental para que alguém seja promovido. Muitas pessoas que estão na posição hierárquica hoje de gerir uma equipe, que a gente chama de liderança, mas nem todos são líderes, mas muitos que estão nessa posição hierárquica, eles não têm essa responsabilidade ainda. Então, por isso, você precisa dar um passo atrás, analisar. Se você falar, não, aquele ali, ele faz isso, ele já tem responsabilidade. Ok, então agora eu vou falar de comprometimento com ele. Se eu olhei para o outro líder ali e falei, não, esse ainda não é tão responsável, então eu vou primeiro trabalhar a responsabilidade com ele antes de eu trabalhar comprometimento. A responsabilidade, então, está ligada a isso, a entregar o seu próprio trabalho com qualidade. Quando a gente fala trabalho, não é só o que tem que fazer. Mas, por exemplo, eu marquei uma reunião com você às 8, eu espero você aqui às 8, não 8h02. Se eu marquei de você me entregar amanhã às 14, eu espero que você me entregue amanhã às 14, não às 15, ou não depois de amanhã. Se eu tenho um one-on-one com você hoje às 9, eu, como sou responsável, estarei aqui às 9. E eu espero que você esteja comigo às 9. Isso é responsabilidade. Ou seja, ele só depende dele, e não depende do outro. Para ele estar ali às 9, depende dele, só ele cumprir o horário e estar ali. Edson, mas não é bem assim, porque coisas acontecem, imprevistos aparecem, e aí nem sempre dá para ser pontual. Eu estou falando da regra, não estou falando da exceção. Eu tenho certeza que as pessoas mais responsáveis do mundo, em dado momento, não conseguem cumprir um compromisso de horário. Mas isso é uma exceção. As exceções acontecem. Ainda assim, quando ela não consegue comparecer, elas avisam com antecedência. Exato. Aliás, semana aconteceu com nós dois. Avisei com uma certa antecedência, você me avisou com uma certa antecedência. Aconteceu. Então a gente avisa antes, porque eu respeito o tempo do outro. Eu não quero que o outro chegue aqui, senta e fica esperando. Cadê? Rolando. Ué, e aí, fulano vai chegar, não? Eu tenho que ligar para fulano. Eu não vou fazer. Então, ontem mesmo eu tive reuniões com líderes de uma empresa para a qual eu presto serviço com horário marcado. Eu não vou atrás para falar, seu fulano, nós temos reunião amanhã. Eu vou, quando o trabalho começa e tem algumas reuniões, eu vou, aviso, depois que já está definidos os horários, agendado, tudo certinho, eu não vou mais, não aviso mais antes, porque eu quero medir a responsabilidade dessa pessoa. Exato. Eu estou te falando isso porque ontem eu tive um impacto negativo. Então, eu vi que a pessoa não está tão bem organizada com a agenda. Então, olha só, ao não fazer isso, eu identifiquei alguém que não está bem organizado com a agenda e que eu posso dar um feedback para ajudá-la. É melhor do que ficar pegando pela mão, trazendo, e na hora que eu não estiver ali, não melhorou nada. E depois que você começa também, no horário marcado, é um sinal de respeito com o seu tempo e com o tempo de quem está ali na hora certa, já está no nível de responsabilidade. É respeitar o tempo do outro. Está no nível de responsabilidade também já um pouco mais avançado. Exatamente. Então aí você mede a responsabilidade. E você constrói responsabilidade. Olhando, se a pessoa
cumpre o horário que ela marca. Não é, meus líderes aqui na empresa, vocês não precisam chegar às 8 horas, pode chegar às 8h10. Ok. Eu não estou falando de horário de trabalho, chegar às 8 horas no prego, como dizem, né? Mas se você marcou com ele aquele dia que precisa dele às 8 para uma reunião, aí tem que estar às 8. Não estou falando de todo dia chegar pontual, não estou falando de relógio de ponto. Não estou falando de relógio de ponto. Estou falando dos compromissos assumidos. Tá? Respeitar. Então, Gleidson, enquanto eu não trabalhar essa parte da responsabilidade com a pessoa, que ela tem que cumprir o horário, que ela tem que cumprir os acordos. Cara, você ficou de me entregar isso aqui amanhã, se você não me entregar naquela hora, eu vou sentar com você e vou falar, olha, não vou deixar passar. Ah, não chegou para mim às 14, então tá, deixa eu fazer outra coisa que o fulano não veio entregar o trabalho. Não, eu posso até fazer outra coisa, mas eu vou chamar o fulano, faz favor aqui. Sim. Vamos conversar, o que aconteceu? Nós não marcamos às 14? E aí, de tanto eu falar isso, quando ele fala assim, rapaz, vou ter que começar a entregar os 14, que eu não aguento mais esse cara me chamando a atenção. Sim. E aí começa. E isso é eficiência. Vai ajustando. Né? Imagina uma empresa que tem as datas para as coisas acontecerem e elas não são respeitadas. Onde essa empresa vai chegar? Ela não entrega resultado, ela entrega o resultado que era para entregar esse mês, ela entrega mês que vem. Eu precisava entregar esse mês para mês que vem entregar o do mês que vem. Um comentário que ilustra bem isso aí, Edson, não sei se todos que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo assistiu aquele filme Tropa de Elite. E aí tem o Wagner Moura, que faz o papel do Capitão Nascimento no primeiro filme. Tem um episódio que um dos membros da equipe de elite, eles estão fazendo uma operação em um local. E aí essa pessoa, muito, assim, o sangue muito quente, ele saiu da formação e foi por conta dele, entrando por meio do espaço, tomando mata todo mundo se bobear. Aí o capitão, no caso, Wagner Moura, ele vai até essa pessoa, resgata e já chama a atenção. Rapaz, você não merece usar essa fada preta. Você é um irresponsável. A palavra é essa. Sim. Irresponsável. Porque ele não faz o que está combinado. Exatamente. Agora, é importante isso aí, Gleide, você falar do Tropa de Elite, foi importante para eu lembrar de falar uma coisa. Para você saber o que você tem que fazer, primeiro, precisa haver acordos anteriores, exato, ou seja, metas traçadas. É incrível, mas a grande maioria das empresas, eu vou falar a grande maioria das empresas, só tem meta de venda. Só. Elas não têm meta de produção, elas não têm meta do financeiro. Eu não estou falando meta só de entrega, não. Estou falando de entrega que eu digo é de baixar o título no financeiro, de fazer entrega de trabalho. Cara, eu preciso que você me entregue isso aqui. Você me entrega quinta-feira, sexta-feira, elas não têm datas. Não vou falar nem de meta. Elas não têm datas. Eles não geram datas. Só chega para o funcionário e fala assim, ó, eu preciso que você faça aqui. Tá, fazer. Eu solto. Mas, peraí, quando que vai ser isso? Quando que você vai fazer isso? Eu não sei, você me entregou, eu posso fazer quando eu quiser, ué. Aí depois chega, você fez? Não, não fiz. Mas eu preciso, ok. Era para ontem. Era para ontem, então já morreu. Tá vendo como é que a empresa vai, o dinheiro vai saindo pelo ladrão, como dizem, né? Vai escorrendo pelas mãos? Não tem data. Ah, Gleides, eu preciso que você converse com fulano para mim sobre isso, isso e isso. Tá bom, vou conversar. Amanhã eu falo assim, aí, conversou? Não, eu deixei para semana que vem. Não, rapaz, mas isso era urgente. Não tem data, cara, não tem clareza do que é preciso fazer. Então, para ter responsabilidade, é preciso ter acordos anteriores. E muitas vezes, seguindo Tropa de Elite, muitas vezes tem que haver treinamento. Exato. A pessoa saber que aquilo é importante. Porque o cara da Tropa de Elite, ninguém só falou com ele assim, ó, nós vamos invadir lá a favela e nós vamos junto, tá? Ninguém separa. Não falou isso não, meu amigo. Eles ensaiam, eles treinam. Eles fazem lá fazem o roleplay, né? Exato. Eles fazem ensaio em vários lugares para depois eles irem para lá. Então, para que essa responsabilidade aconteça, é preciso treino. Mas como é que eu vou treinar na empresa? Primeiro, se o cara tem que fazer uma tarefa que ele não sabe, tem que ser treinado. Segundo, você treina ele no dia a dia. Como assim no dia a dia? Marcou às 14? Às 14 você cobra. Marcou às 15? Às 15 você cobra. Porque, infelizmente, também, Gleice, tem a pessoa que passa, marca às 14, mas só lembra daí 2 dias de cobrar. Não acompanha. E aí, se o cara não fez,
é ter perdido dinheiro que a empresa está jogando fora, porque ela está jogando fora eficiência. Se ele fez para aquelas 14 e não teve como entregar porque o chefe não estava ali, não procurou, sei lá, ele começa a ficar assim, poxa, então quando marcar eu não preciso entregar. Exato. Eu posso deixar para depois, você não vai cobrar mesmo? É. Não vai cobrar mesmo, cara. Então eu posso relaxar aqui tranquilo. Quando ele cobra, meu amigo, o bicho pega, eu me viro para entregar, porque eu sei que ele cobra. Então o treinamento é isso, eu marquei as 14, vamos cobrar isso aí. Outro exemplo da tropa de elite, né? Nós estamos marcando aqui que nós vamos invadir a favela lá para pegar aqueles bandidos lá às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã chega só 2 caras, não chega a tropa. Como é que faz, cara, se eu não tenho compromisso com o horário? Entendeu? O cara fala assim, eu não vou subir sozinho. Então, Gleides, é preciso isso aí. Preciso, antes de qualquer coisa, pensar nessa responsabilidade antes de chegar no comprometimento. E essa responsabilidade ela é feita com acordos e treinamento. Acordos e treinamento e a responsabilidade do chefe maior, do CEO, do empresário, seja quem for. Depois dessa responsabilidade, aí eu começo a construir o comprometimento. Senão, não chego. Aquela empresa, o Edson, que ela já superou esse nível, ela já tem clareza, já acompanha, já compreendeu que é importante, se fosse num jogo, passar essa etapa, passar essa fase. E ela já faz isso muito bem. Qual que é a forma que o empresário pode utilizar agora para saber com mais clareza se realmente os líderes eles têm o comprometimento que precisa ter ou não, se ele precisa de fazer algum ajuste para que ele desenvolva esse comprometimento? Superou a base, e foi muito bom. Você foi na base, criou a base bem criada, tá? Está formada a base, a estrutura está formada. Eles são muito bons do ponto de vista de responsabilidade, o empresário já reconheceu isso. Aqueles que, inclusive, precisam desenvolver a responsabilidade, ele já teve a clareza e ele já sabe o que fazer, e já está fazendo o trabalho, está acompanhando ali, está treinando no dia a dia. Só que pode ser que algum empresário hoje ele já esteja nesse outro nível, que é o nível de bater o olho e falar assim, rapaz, estou ficando com a pulga atrás da orelha agora, viu? A parte da responsabilidade já deu clareza para mim. Será que os meus líderes são responsáveis, são comprometidos? Como é que eu faço então para me saber? Aí a clareza do que é o comprometimento, né? Hum. É o que você falou, às vezes o cara olhou para tudo que nós falamos aqui e falou assim, não, mas minha equipe já é assim, aqui já funciona assim. A nossa eficiência é nota 10, porque a gente executa, os processos rodam, a gente cumpre as datas, na regra, eu sei que tem exceções, mas na regra, e funciona. Então pronto, vamos para o próximo nível. Mas aquele que ainda não está lá também, ele vai olhar para a responsabilidade, vai construir, daqui a pouco ele vai querer saber o que é o próximo nível, que é o comprometimento. Por isso, nós vamos deixar para o próximo episódio. Estou brincando. Cenas do próximo capítulo. Mas eu já ia te dar essa sugestão. Você começa no sentido de mostrar sobre essa clareza, mas não aprofunde tanto, porque eu quero ver o empresário aqui conosco no outro episódio, onde você pode aprofundar ainda mais sobre isso, como você sempre faz. Se você topar... A gente pode aprofundar bastante. A gente pode falar de competências fundamentais, a gente pode falar de competências agregadoras, competências que mostram níveis em que a pessoa pode chegar já num próximo nível. Então, realmente tem muita coisa para falar. E se a gente for falar tudo aqui também, o podcast vai dar 2 horas, 2 horas e meia. E, infelizmente, nós também não podemos ficar aqui falando tanto tempo. Sim. Mas ok, vamos pegar o básico do comprometimento e depois a gente pode evoluir bastante isso aí. Leite, então se eu tenho uma pessoa responsável, cara, para dar um pulo para o comprometimento, é um pulo mesmo. E eu vou trabalhar pessoas ao comprometimento que já estão na posição de liderança, já gerem pessoas, ou que eu já estou percebendo que eu quero promover essa pessoa para ela gerenciar uma equipe, por exemplo. Tá? Certo.
Então, eu já posso começar com isso em quem não é líder ainda, para eu validar se vale a pena realmente levar para a liderança ou já nos líderes que eu já tenho. Então, o próximo passo é entender o comprometimento. Enquanto a responsabilidade é aquela pessoa que entrega o seu próprio trabalho com qualidade, com eficiência, com pontualidade, isso é a responsabilidade. O comprometimento ele é papel do líder. Por quê? Porque a partir de agora, ele não se preocupa mais só com o próprio trabalho. Não tem como. Como eu dei o exemplo, um vendedor, ele precisa ser responsável, precisa fazer as coisas dele, entregar os números dele e tal. Então, ele sai para atender os clientes dele unicamente. Um gestor de venda, um diretor de vendas, ou um coordenador de vendas, um supervisor de vendas, um gerente de vendas, ele não cuida só do próprio trabalho, ele tem que olhar o trabalho dos vendedores dele. Exato. Então, ele é responsável não só pelo próprio trabalho, como pelo trabalho do outro. Então, ele não pensa mais naquele que ele tem que entregar certas coisas amanhã. Ele, além de pensar no que ele tem que entregar amanhã, ele também tem que gerir bem a equipe para que a equipe entregue na data correta. Então, por isso que é importante, aí agora entra o comprometimento, ele entra em, cara, se o cara não está entregando, eu preciso buscar estratégias para ensinar, treinar, educar essa pessoa a entregar na data. Não é mais eu cuidar só da minha agenda. Eu olho para a minha agenda e falo, ok, está tudo certo aqui. Eu olho um gráfico de Gantt para gestão de tarefa e vejo que o meu vai ser entregue direitinho. Não é mais isso. Eu preciso ensinar a minha equipe agora a fazer isso. A olhar para o planejamento, para a organização e organizar as tarefas para que elas entreguem na data correta. Então, veja, mudou tudo. Agora não é eu só olhar para a minha agenda mais, é olhar para a agenda do outro. Ou seja, o empresário, inclusive, na hora que ele chega para esse líder, se o empresário chega demais para esse líder e fala assim, rapaz, o João da Silva não está dando resultado, ele não está cumprindo horário, não está fazendo isso, não está fazendo isso. Esse líder que é comprometido, só para ver se eu entendi com clareza, ele não é aquele cara que vai virar assim, não, rapaz, o João da Silva não tem jeito, não, é isso mesmo. Não. Ele vai chamar para o lado dele, deixa que eu resolvo. Vai falar assim, ó, cara, não está dando certo mesmo, desse jeito aqui, mas eu vou buscar uma outra forma de organizar com ele. Uhum. Porque ele é bom, só que ele precisa melhorar certos pontos. Então, vou criar estratégias para isso. Não só isso, Gleison. O comprometimento não é só com a minha equipe, é com a empresa. O comprometimento mudou de nível. Olha Por quê? Porque agora eu tenho que gerir a minha equipe para que elas entreguem o resultado, mas eu preciso olhar para outra equipe e entender se eu preciso influenciar em algo também para que o resultado da empresa aconteça. Então, agora, eu não só entrego o meu e vou embora, não. Agora eu falo assim, cara, o meu tá planejado, tá luxo, eu tô, olha lá, tá tudo de acordo, eu vou entregar. Rapaz, na data marcada, eu vou entregar o meu, a equipe vai entregar o dela, porque nós estamos trabalhando aqui e tal. Mas se eu entregar isso aqui e o setor de produção lá não entregar o dele, vai dar merda. Olha só. Então, eu não sou o cara que vai reclamar com as pessoas. Eu sou o cara que vai ajudar no que for possível. Entendi. Peraí, a sua equipe aí não está conseguindo entregar o que vai potencializar o que nós estamos fazendo para a empresa? Eu estou vendendo. Se você não produzir, não adianta. Então, peraí, onde eu posso ajudar? Onde eu posso contribuir? Será que eu estou ajudando e contribuindo do jeito certo? Eu vou te dar um exemplo básico, Gleidson, básico. Isso aqui é básico, eu já vi acontecer em alguns lugares, mais de um. Eu tenho a meta de venda de X mil do produto tal. Beleza, olha que legal. E aí eu vi que o mercado está muito bom, o cara está procurando, eu mudei a meta da minha equipe para 150 mil. Mas não avisei para logística. Nossa, pai. Eu vou vender, mas ela vai entregar? O resultado da empresa não é a venda, é a entrega. A venda, posteriormente, é a entrega. Olha o risco de multiplicar a insatisfação aí. O risco de perder cliente. É. Eu, como comprometido, eu vou olhar com a produção e falar com a logística, eu falar, rapaz, nós estamos aumentando a meta aqui. Tá tranquilo, né? Não, tá tranquilo, então aumenta a meta. Não, vai ser por 150 aí, não consigo, não. A logística não consegue entregar. Ou o compras não conseguiu comprar o produto. Sim. Entende?
Então, qual que é a minha responsabilidade? É fazer o meu trabalho, mas qual que é o meu compromisso? Olhar para o todo. Porque senão eu só vou bater no peito e falar assim, cara, eu vendi, agora os caras não entregam. O que adiantou isso? A empresa alcançou o resultado dela, a empresa como um todo? Não. Meu amigo, não adiantou você vender isso tudo. Adiantou? Você tem que saber se você pode contribuir de alguma forma. Cara, já que você perguntou, você pode sim. Sua meta aí de 150 mil agora foi muito boa. Mas programa com o cara uma entrega mais longa, ao invés de entregar para amanhã, entrega com 2 ou 3 dias para frente, essa diferença aí, porque aí eu consigo repor mercadoria a tempo aqui, porque o fornecedor não vai conseguir entregar. Aí você tem uma amarração de líderes que são comprometidos. E essa visão trazendo no peito e falar, eu vendi, mas o cara lá não entrega. Tá, você vendeu, beleza, você foi responsável, você fez a sua parte. Mas o objetivo final deu certo? Não. Você procurou contribuir? Não. Então você não é comprometido. Comprometido é aquele que tem o trabalho dele vai além da equipe dele. Ele olha para o todo, para que o que ele vai fazer que entregue todo o resultado. Rapaz, isso aí dá uma clareza fantástica. Se eu fosse resumir o aprendizado, o comprometido ele tem essa visão 360, ele faz o dele, mas tem a visão 360, apoia os outros com respeito. Ele não é aquele cara que se sente a estrela do time, né? Ah, eu sou atacante, eu sou o melhor atacante. O que adianta ser só atacante, fazer gol, mas não ter uma defesa, não ter o meio? O que adianta fazer 4 gols e tomar 5? Exato. Rapaz. Comprometido é o centroavante que volta para ajudar a defender, porque está ganhando de 1-0 e o tempo está acabando, e ele fala assim, cara, agora talvez o importante não é fazer gol, é não tomar. Exatamente. Eu vou lá para trás. O jogo é ruim, jogar lá atrás é péssimo, mas eu vou, porque eu preciso garantir o resultado. É o que tem que ser feito. Esse é o comprometido. O responsável é aquele que o centroavante fica lá na frente. Ó, essa bola vier aqui, eu vou fazer mais gol, mas se não vier, não tem como. Então, se a empresa conseguir azeitar a responsabilidade com comprometimento, cara, ela melhora a eficiência dela, vou chutar aí, em pelo menos uns 80%, porque isso não acontece nas empresas. Não acontece essa análise 360. Geralmente ela fica na cabeça do empresário, do CEO. Sim. É ele que fica olhando tudo. Mas não dá conta. O cara lá não dá conta. E você vê que isso aí, o Edson, cria uma blindagem na empresa, cara, fenomenal. Blinda a empresa da base para o topo. Perfeito. E te digo mais, o líder que está nesse nível de comprometimento, deu para perceber muito claro que ele começa a ter realmente aquela famosa visão de dono, só que de uma forma estratégica, com vistas em desenvolver gente. Isso é isso. Esse é o líder que precisa ser comprometido, é dessa forma. Empresário, parabéns para você que ficou conosco até aqui. Realmente muito esclarecedor esse podcast Acelera Líderes. Hoje nós falamos sobre isso, sobre como você pode desenvolver o comprometimento nos seus líderes. Edson, parabéns aí pela a condução, né? A maneira que você foi dando os exemplos, foi ilustrando, esse comprometimento que você tem em sempre voltar na base, porque você poderia só simplesmente ir direto, né? E às vezes seria até superficial, você faz questão de voltar, gente, é a base, é assim que funciona. Então... Inclusive, Gleidson, já vamos deixar anotado aqui para fazer um segundo, como você disse, tem mais coisa para explorar, mas antes de explorar outras coisas, nós precisamos fazer para eu trazer técnicas que promovem o comprometimento. Que a gente falou aqui hoje como garantir o comprometimento, e aí eu falei o que é comprometimento e o que a pessoa tem que trabalhar. Mas existem técnicas que promovem esse comprometimento. E aí a gente pode falar sobre ela, porque aí o empresário que assistiu aqui, que já vai colocar em prática, ele depois vai ter outras técnicas muito importantes para ele colocar em prática. Ou seja, como que eu faço isso? Eu entendi tudo isso aí, mas como que eu faço? Bacana. Entendeu o que eu faço. E a ideia, a próxima ideia é o como. Perfeito. Exatamente, entendeu? Então, é isso. Ficamos aqui com mais um conteúdo. Agradeço a todos aí. Se puder dar uma curtida aí para nos ajudar a propagar o conteúdo, é muito bom. Se você entendeu que outras pessoas precisam desse conteúdo, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a isso. E nos vemos na próxima. Até lá. Abraço. Até o próximo podcast Acelera Líderes.